Fala galera, aqui é o professor Anderson Lisboa, Química com você. Então, nesse tópico que nós vamos estar iniciando agora, estaremos dando continuidade à Termoquímica 2. Falando de termoquímica, nós precisamos lembrar que é uma continuidade, do que vimos em Termoquímica 1. E nessa parte de termoquímica nós vamos ter, lembrando, estudamos a parte de variação de entalpia, gráficos de uma reação exotérmica, gráfico de uma reação endotérmica, vimos a questão do cálculo da parte de variação de entalpia através do ΔH, variação do ΔH, que é entalpia final mais entalpia inicial, cálculo através da lei de Hess, que é o que nós vamos estar vendo agora em Termoquímica 2, o processo de energia de ligação, então, parte de entropia. Então, essa parte dos cálculos, nós estaremos abordando justamente agora, tá? Quando falamos nos cálculos, nós vamos estar relacionando também ao processo de transformações, que algumas situações elas passam, e essas transformações elas envolvem uma quantidade de energia liberada. Quando a gente fala de transformações, eu lembro a parte de transformações de estados físicos, sólido para o líquido, líquido para o gasoso, e depois gasoso para o líquido, líquido para o sólido. Então, esses dois processos, eles vão envolver aí transformações endotérmicas e exotérmicas. Estamos falando de uma mesma substância que passa de um estado físico para outro e também envolve a absorção ou liberação de energia. E no momento em que elas passam de um estado físico para outro, elas estão sofrendo o processo de organização, reorganizando todo o seu aspecto, podemos dizer, aspecto geométrico. Então, isso envolve muito a questão da presença de temperatura, alteração da temperatura, energia liberada, absorvida. Então, tudo isso está presente no processo de transformação. A mesma coisa é quando nós falamos, por exemplo, sobre os alótropos do carbono. O fenômeno da alotropia é um fenômeno em que o carbono ele vai ter a capacidade de gerar algumas substâncias simples que são formadas apenas por carbono. Então, nós temos o caso do grafite e diamante, são os mais conhecidos alótropos do carbono, a questão da alotropia. E aí nós percebemos que, no caso, o grafite e o diamante, eles podem ser transformados um no outro. E isso demanda muito a questão de condições de temperatura e pressão. E a diferença entre eles está exatamente na organização dos átomos, no átomo de carbono, no caso, no grafite e no diamante, eles apresentam organizações totalmente diferentes. E isso torna justamente uma diferença muito grande, porque você vai ter aí de uma forma que o carbono está organizado no diamante e a outra forma que o carbono está organizado no grafite. Vai ter aspectos físicos totalmente diferentes. Um vai ser considerado bem mais raro e o outro vai ser considerado bem mais, como eu posso dizer para vocês,
bem mais popular. Então é o caso que nós temos do grafite com o diamante, tá? E quando existe a necessidade de mudar de um para outro, existe aí a necessidade de um uso de pressão e temperatura muito grande, tá? Coisas que naturalmente você não consegue fazer esse processo em condições normais, mas tem que ter condições específicas para que ocorra um processo de mudança como esse, para você conseguir fazer a transformação. Então essas são algumas situações em que a termoquímica ela está envolvida completamente, certo? São processos em que algumas substâncias precisam ser submetidas. Então aqui nós temos porque grafite e diamante possuem características tão distintas, apesar de serem constituídos do mesmo elemento. Então essa é a primeira pergunta, né? Na verdade é a terceira, mas eu estou usando como primeira pergunta. Isso aí vem justamente por causa da forma que os carbonos estão organizados, tá? Tanto no grafite como no diamante, que os torna aí totalmente distintos um do outro. Eles são completamente distintos um do outro por causa da organização dos átomos no grafite e no diamante. O que muda durante a transformação do grafite em diamante? Então, esse processo de mudar, né, grafite em diamante, durante a transformação, muda totalmente o processo que envolve isso. Então, durante a transformação, o que vai mudando vai sendo fatores relacionados à questão energética, tá? Que está muito ligado um ao outro, tá certo? E diante disso, são uma das alterações que vai mudar. Além da organização, além do aspecto físico, porque o grafite ele tem uma cor bem específica, o diamante apresenta um brilho muito específico, o grafite não tem brilho, ele é opaco, o diamante ele tem brilho, ele é um cristal, tá? O grafite tem um valor comercial baixo, o diamante tem um valor comercial muito alto. As aplicações dos dois são completamente diferentes, tá? Porque o grafite ele é usado em canetas, né? Que nós utilizamos para escrever, usamos também o grafite como eletrodos, ele é utilizado em usinas nucleares para controlar a questão de liberação de nêutrons, enfim, tem aplicações distintas. O diamante, ele é um cristal onde ele vai ser utilizado como uma joia, então aí já vê o seu valor, né, que é muito alto. Então nós temos aplicações distintas umas das outras por causa do processo em que eles são submetidos. Então aí a gente precisa, e também além do processo, a característica que o material apresenta que o torna totalmente distinto um do outro e com aplicações totalmente diferentes um do outro, tá? Então aqui nós temos, aqui nesse primeiro ponto, introdução à energia de ligação. Então toda reação química, ela vai ter produtos e reagentes. Reagentes são as substâncias iniciais e produtos são as novas substâncias formadas.
Então, as substâncias que estão como reagentes, elas apresentam ligações, tá? Ligações interatômicas, e as substâncias consideradas produto também apresentam ligações interatômicas. Só que existe aí uma necessidade, tá, de mudar reagente para produto. Existe uma necessidade, uma condição para que essa mudança ela aconteça, que é a quebra da ligação. Essas ligações elas precisam ser rompidas para que os reagentes se transformem em produto. Essas ligações elas precisam ser quebradas. Então, nesse processo vai estar aí o envolvimento de energia. Energia que vai ser no momento em que vai ganhar essa energia e no momento em que vai perder essa energia. Então, diante disso, nós estamos vendo a energia de ligação, porque vai ter um momento em que a energia ela vai estar presente ali na quebra da ligação, e a energia que vai estar presente na formação da ligação. Então, para uma ligação ser quebrada, ela precisa absorver energia. E para uma ligação se formar, ela precisa liberar energia. E isso nós vamos ver constantemente no momento de formação de novas substâncias, porque as ligações vão se quebrar nas substâncias que já existem e elas vão se formar nas novas substâncias. Então, por isso, é um caso em que nós estaremos vendo sempre energia em substâncias que vão estar se formando e em substâncias que vão estar se quebrando. A energia de dissociação, para quebrar uma ligação entre dois átomos, é necessário consumir energia, denominada de energia de dissociação. O contrário acontece quando há formação de ligação em que a energia é liberada. Então, os átomos instáveis, com elétrons desemparelhados, no último subnível mais energético, buscam realizar ligações para se tornarem estáveis. Isso aí é um processo que vai estar presente no momento em que as ligações elas se quebraram, e o resultado, né, de átomos com ligações livres, instáveis, eles vão procurar essa estabilidade. E aí, quando isso acontece, o átomo volta a ter estabilidade e a ligação química ela se forma no momento em que a energia ela é um momento de energia de menor potencial. Então, isso caracteriza que para haver a formação de uma nova ligação, os átomos que estarão formando, eles precisam perder energia. E nesse momento, nós temos aí uma situação de perda de energia como característica de um processo exotérmico. Então, ao quebrar essa ligação, o elétron necessita recuperar sua energia. Para romper a ligação, é fornecida a mesma energia liberada para os elétrons, de forma que eles ficam tão energéticos que, mesmo emparelhados aos orbitais, acabam se separando. Então, isso aí é um dos casos. Aqui nós temos um exemplo bem simples, onde ele mostra que dois hidrogênios, cada um com um elétron, formando uma ligação covalente entre dois hidrogênios. Então, essa ligação ela só foi possível se formar quando houve liberação de 436 kJ/mol de energia liberada entre esses dois hidrogênios.
O valor negativo caracteriza a reação exotérmica, tá? E depois dessa ligação formada, houve o seu rompimento, onde os átomos de hidrogênio ficaram individuais. Então, essa ligação ela só pode ser rompida se for fornecida uma energia igual à energia liberada na formação da ligação. Então, essa aí é uma forma de classificação como endotérmica. Sendo endotérmica, a substância que está aí no processo, né, de absorção para quebrar a sua ligação, ela vai precisar receber para que realmente essa ligação ela seja rompida. Então, esse ciclo de substâncias que são envolvidas no processo de mudança, quando envolve a quebra, né, o rompimento e a formação de novas ligações, nós vamos estar vendo aí claramente a parte de absorção de energia, liberação de energia, absorção, liberação, sempre relacionado à quebra e formação de novas substâncias. Nós estaremos vendo muito bem o envolvimento de energia liberada e energia absolvida. Então, a energia de ligação é a quantidade de energia necessária para romper um mol de ligação, né, de ligações, sendo a mesma quantidade liberada quando há formação de um mol de ligações. Em outras palavras, para que as reações químicas ocorram, é necessário que as ligações presentes nos reagentes, ou parte delas, sejam quebradas e haja formação de novas ligações nos produtos. A diferença entre a energia absorvida da ruptura das ligações e a energia liberada na formação de ligações é o que determina a variação de entalpia em uma reação química. Então é isso que nós estaremos vendo constantemente. Quebra de ligação, formação de novas ligações. E isso no processo de reações químicas, tá? Na mudança de estado físico, nós percebemos apenas alterações na organização daquela substância, seja na organização dos átomos ou na organização das moléculas, vai depender muito da substância que está sendo submetida a uma mudança de estado físico. Então, galera, nós finalizamos aqui essa parte introdutória para a Termoquímica 2, falando sobre a parte de energia liberada, energia absorvida, na parte de energia de ligação, que é um dos tópicos que nós estaremos vendo cálculos para o descobrimento da variação de energia no momento em que utilizamos a energia de ligação para desenvolver esse cálculo. Então, um forte abraço e até a próxima.